Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, dando a você prosperidade, graça e paz. Vamos orar, mas eu quero deixar o título desta mensagem para você. E antes disso, eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Tivemos 3 ou 4 pessoas inscritas aí nos últimos 2 dias e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Já orei por todos vocês nesta manhã. E eu quero que Deus vos abençoe muito no nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é E o povo teve paz. E o povo teve paz. Oremos. Deus Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo agora, pedindo ao Senhor que nos faça entender a forma do Senhor trabalhar, tanto na guerra quanto na paz. Mas também, ó Deus, fazendo-nos entender de que se nós temos Jesus no nosso coração e temos uma vida cristã íntegra e verdadeira segundo a Tua palavra, então nós temos paz com Deus. E temos paz com o Senhor, então temos paz com o mundo também. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por essa paz que Jesus prometeu nos dar, diferente da paz que o mundo promete, porque a paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz constante. Por isso também, ó Deus, eu quero orar por esta pessoa pedindo ao Senhor, não obstante, Deus, o que ela esteja passando agora, que a paz do Senhor esteja no coração dela. Se ela está em problemas, ó Deus, traga a solução. Se ela está enferma, ó Deus, traga a cura no nome de Jesus. E que nós possamos testemunhar de que o Senhor ouviu as nossas orações. Por isso, ó Pai, te agradecemos e oramos assim, eu e esta pessoa, no nome de Jesus. Amém. E o povo teve paz. Vamos orar então, Juízes capítulo 12, versículo 8, o 11 e o 13, né? E vamos terminar então o capítulo 12 de Juízes. Versículo 8 diz assim: e depois dele, isso significa, depois de Jefté ter morrido, Ibzan de Belém julgou Israel. Esse Ibzan julgou Israel 7 anos. Lembramos que Jefté julgou Israel 6 anos. E então, automaticamente, depois da morte de Jefté, que era da tribo de Manassés, do leste do Jordão, antes de atravessar o Jordão, né, aquela meia tribo de Manassés, Jefté então julgou 6 anos Israel. E depois disso vem Ibzan. E lemos então o versículo 11, né, como prometemos, que diz: e depois dele, depois de Ibzan, depois que ele morreu, depois dos 7 anos que ele morreu, né, julgando Israel, veio então Elon, né? E depois dele, de Ibzan, veio Elan, o Zebulonita, ou da tribo de Zebulon, e julgou a Israel por 10 anos. E vamos ler o versículo 13, que diz assim: e depois dele, depois de Elon, veio Abidom, o filho de Hilel, o Piratonita, da cidade de Piratom, e julgou Israel, e este julgou Israel por mais 8 anos. Então temos 7, né, de Ibzan, temos 10 de Elon, e temos então agora mais 8 de Abdom, o filho de Hilel, né, da cidade de Piratom, e este era das tribos, né, da terra que estava nas tribos, ou que tocava as tribos de Efraim. Então vemos que Débora, né, a 4ª juíza, era da tribo de Efraim, e depois de 6 juízes, o 7º depois de Débora, então volta a ser da tribo de Efraim. O que ocorre é que, então, eu falei na mensagem passada que os efraimitas tinham este problema. Eles tinham a vontade de estar sempre na frente da tribo de Manassés. E como Manassés teve 3 juízes, eles queriam, né, sempre perseguir a Manassés. Perseguiram Gideão e agora perseguiram, então, Jefté, ambos da tribo de Manassés. E
porque ele achava que devia estar na frente. Mas o 11º juiz, Abidom, também era da tribo de Efraim, volta a ser da tribo de Efraim. E desses 3 juízes vamos falar com o título desta mensagem: E o povo teve paz. Percebe-se que aí um juiz seguia a sequência do outro, né? Que a última guerra que houve aí, o último problema do povo fora com a tribo de Efraim atacando Jefté, querendo queimar vivo, né, com toda a sua casa, Jefté. E disso falamos na mensagem passada. Mas depois disso, você não vê 2 coisas: nem o povo voltar a pecar, como sempre o povo voltava a idolatrar, e Deus então mandava aos seus inimigos, né? Deus suscitava inimigos para corrigir o seu povo, porque Deus estava irado com o seu povo. Agora a gente vê um tempo aí de paz, e o povo teve paz, não teve guerra. A última fora entre Efraim com os seus irmãos Manassés. Mas agora o povo tem paz. E se você somar esses 3 juízes aí, depois dos 6 anos de Jefté, você vai somar 7 mais 10, 17, e mais 8, 25 anos, onde o povo goza de paz. O povo não vai à guerra. O povo não tem inimigos o atacando. Então, nós vamos falar deste Ibzan. Este Ibzan, segundo as 2 Talmudes, você que não sabe o que é Talmud, Talmud é uma coletânea de filosofia, de cultura, de história, né, que os judeus antigos, né, contavam. E tem a Talmud de Jerusalém e a Talmud babilônica. Então são 2 coletâneas diferentes contando histórias. E essas histórias só foram registradas, passado para essa coletânea que se chama Talmud, né, a de Jerusalém e a da Babilônia, no século creio que a de Jerusalém foi entre o século 3 e o século 6 depois de Cristo. E a da Babilônia foi entre o século 3 e o século 4 antes de Cristo. Então, que se passou por coletânea. Então, que registrou esses contos, essas histórias que os judeus, né, passavam de pai para filho, resolveram então registrar isso. E isso então se tornou as 2 Talmudes, que hoje são ainda ensinadas, né, para não perder a história, não perder a cultura, não perder os ensinamentos. E essas Talmudes dizem que este Ibzan, todas as 2 Talmudes dizem que este Ibzan era o mesmo Boaz, né, aquele Boaz que se casou com Ruth. Nós vamos falar disso mais tarde, mas por que eu estou mencionando isso? Porque é necessário que primeiro os pastores busquem estudar detalhes da Bíblia, porque os crentes podem fazer perguntas, os crentes podem ouvir alguém falando sobre isso e requererem dos seus pastores um ensinamento direto sobre esse assunto. Então você, pastor amigo, busque estudar os detalhes da Bíblia, busque mais revelação de Deus, porque isso vai ajudar a tua igreja, porque assuntos assim geram certas interrogações na cabeça dos seus membros, das suas ovelhas e até mesmo nossos pastores. Às vezes temos interrogações e precisamos estudar, precisamos buscar a Deus. Então, desse assunto, vamos trazer de forma mais detalhada se era ou não o mesmo Boaz, o que se casou com Ruth. Mas este Ibzan aí tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele era da tribo de Judá, lembre-se disso. Então, era comum para a tribo de Judá casar fora da sua família, ou do seu clã, ou com estrangeiros. Judá, o chefe aí desse clã, ele casou com estrangeira também, e então, quando ele saiu da casa do seu pai Jacó, e deu uma idazinha ali em terras cananeias, né? Ele então casou com estrangeira, teve mulher estrangeira.
E tem a história fascinante de Judá, né, com a sua nora também. Então precisamos estudar muito a palavra de Deus. Esse Judá tinha então 30 filhos e 30 filhas, e casou os seus filhos e as suas filhas todos com pessoas de outras clãs, né? Fora da sua clã, fora da sua cidade, fora do seu povo. Casou com pessoas possivelmente de outras tribos, né? E ajuntou. Isso ali era em forma de aliança, casamento de um aqui com outro lá, com pessoas diferentes. Naquela época eram para formar aliança. Olha que Salomão também casou com a filha de Faraó, né? E isso aí era para formatar aliança, para ter grau parentesco e aí poder se negociarem mais, conversarem mais, terem menos guerra. E então esse Ibzan fez isso porque era próprio da tribo dele fazer isso também, né? Já lá da origem paterna. Bom, o que acontece é que este Ibzan, então, aqui as Talmudes dizem ser Boaz, né, casou seus filhos e as suas filhas fora, e ele reinou. Então parece que teve muita paz, até mesmo por causa deste ajuntamento, reinou. Então, ou melhor, julgou ali, não era rei, ele era juiz, julgou ali por 7 anos. Mas ele morre, e depois que ele morre, vem então Elon. A Bíblia não fala muito desse Elon, só diz que Elon era de Zebulon, da tribo de Zebulon, e ele então julgou por 10 anos. E depois que julgou 10 anos, não fala de sua família, não fala muita coisa dele. O que acontece é que apenas fica nisso aí. Ele julga 10 anos e então vem esse Abdom para julgar. Esse Abdom, a Bíblia já traz um detalhe, que ele era filho então de Iléu. Esse Léu era piratonista porque ele era da cidade de Piratom, e Piratom estava nas terras de Efraim, então ele era efraimita. Só que este tem um detalhe neste Abdom. O que acontece nesse Abdom é que ele tinha também 40 filhos e 30 netos. Faz-se menção aí dos netos dele. Mas algo interessante é que fala que esse Abdom, sendo filho desse Iléu, e quando você vai buscar estudar sobre este Iléu era um homem de muita ética, um homem muito religioso, um homem muito considerado na cidade, um homem muito familiar e um homem que ajudou muito por ter ética, por ter um bom ensinamento, por ter conhecimento da cultura. Ele ajudou muito a cultura judaica, o judaísmo. E este Abdom vem dessa origem, né, de um pai muito equilibrado. E então ele tem 40 filhos e 30 netos. E a Bíblia faz menção de que os seus 70 membros da família, os 30 filhos, os 40 filhos e os 30 netos, todos eles montavam jumentos. Esse detalhe é muito importante, porque nota-se que Abdom herdou do seu pai humildade, mesmo sendo um grande homem, este Iléu, por isso é mencionado que Abdom era filho dele, um homem de influência. Ele traz consigo a humildade do seu pai e ensina os seus filhos, mesmo sendo prósperos, a serem humildes. Eu quero lembrar a você que o montar jumento significava duas coisas: uma pessoa constante no seu trabalho, né? Uma pessoa constante envolvida em trabalho, às vezes até forçados, mas uma pessoa humilde. Por isso Jesus entra lá, né? Pega na cidade de Betfagé, ele pega aquele jumentinho ali, entra e tal. Por quê? Porque Jesus estava apresentando que mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, ele se vestia de humildade. Esse Abdom ensinou os filhos assim, mesmo tendo posses, porque quem tinha 70 jumentos era sinal, ou talvez tinha até mais, mas os 40 filhos e 30 netos montavam jumentos, era sinal de que ele era próspero. E essa é uma das razões que ele foi também juiz
de Israel pelo seu equilíbrio, porque ele possivelmente era um homem muito bem sucedido comercialmente, ele era um homem de negócios, ele era um homem talvez envolvido na agricultura, e por isso ele então, mesmo tendo posses, mesmo estando bem sucedido na vida, mesmo sendo um juiz sobre Israel por 8 anos, ele sempre ensinava a família dele: nós não vamos perder a humildade. Quando você vai estudar, há uma diferença também em montar jumentos e montar mulos. Mulos, né, que no caso aí era filho de jumento com uma égua, então nasce-se o mulo ou a mula, no caso, mas quem montava mulos na época era reis ou alguém de um cargo muito alto, que tinha um status alto. Então a montada do mulo e a montada do jumento difere de humildade para como se diz, para reinado, para dinastia, né? Para os autocratas, para as pessoas que tinham um status super elevado. Então eles montavam os mulos. Os mulos significavam pessoas de alto padrão, com status muito alto, pessoas diferenciadas dos demais. Por isso que Absalão, né, montou no seu mulo ali e foi se proclamar rei, né, querendo tomar o reinado do pai. Mas quem montava jumentos era uma pessoa que simbolizava, mostrava, exemplificava a humildade. Por isso que o nosso Senhor Jesus também montou jumento. Eles quiseram fazê-lo montar mulos, mas ele preferiu montar jumentinho, filho e cria de uma jumenta. Olha, para você entender, e o povo teve paz. Durante esse período desses 3 juízes aí, né, que somam 25 anos, o povo não conheceu guerra, mas também não diz que o povo estava em pecado. Parece que esses 3 juízes aí trouxeram um equilíbrio moral e espiritual depois de Jefté, herdando de Jefté para o povo. E o povo caminhou bem. O povo esteve bem com Deus e bem com os países, com as nações em volta, bem com os vizinhos, porque o povo buscou não pecar, não idolatrar. Parece um período que o povo voltou-se realmente, ou trouxeram os seus corações para Deus. Deus se tornou Deus nesse período e Deus cuidou das nações, da nação de Israel, colocando ali juízes capazes. Amanhã vamos falar do 12º juiz de Israel, que está no capítulo 13 de Juízes, que é a pessoa de Sansão. Vamos trazer minuciosamente quem realmente era Sansão. Mas disso vamos falar amanhã e nos assuntos a seguir. O que nós aprendemos então, depois de Jefté, com o 9º juiz, com o 10º juiz e com o 11º juiz, de 3 tribos diferentes, né? Da tribo de Judá, da tribo de Zebulon e da tribo de Efraim. Aprendemos que quando buscamos a Deus, quando abrimos os nossos corações para Deus, nós gozamos de paz. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa se o mundo está de cabeça para baixo lá fora, não importa se existe para você algumas ameaças, Deus desvia todas elas e te dá a paz. Aprendemos que o homem, quando ele tem o seu coração nas mãos de Deus, quando ele tem a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida dela. Os inimigos não se mudaram para longe de Israel. Os inimigos não foram todos mortos, não deixaram de existir, continuaram existindo ali. Amalequitas, filisteus, né, amonitas, etc., continuaram vivendo ali em volta. Mas Deus trouxe paz para a sua terra.
Deus trouxe sossego para a sua terra. Deus trouxe tranquilidade para o seu povo, porque o povo buscou neste período não idolatrar e não pecar. Não se menciona nenhum pecado nesses 31 anos aí seguidos de Jefté, né? O 8º juiz até o 11º juiz. 31 anos que não se fala em pecado. Mas 31 anos onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, governa a vida do povo e faz o povo se sentir seguro e tranquilo. Você quer tranquilidade? Você quer gozar do melhor de Deus para a tua vida? Você quer que Deus abençoe você? Busque colocar o teu coração, a tua mente, a tua alma, o teu corpo nas mãos de Deus. É só você confiar nele. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Nada vai poder confundir a tua confiança, a tua crença em Deus. Por mais que o mundo faça muitas ofertas para você, oferta de paz, oferta de sucesso, todas essas ofertas terão fim. A única paz que vai atravessar com você nesta vida e vai chegar com você na eternidade de Cristo é a paz que excede todo o entendimento, que você não vai ter explicação para ela, que você não vai entender quando te faltar algo, mesmo assim você vai ter paz. E esta paz vai lembrar que a tua confiança em Deus é a única forma de provisão dele para com você e para comigo. Não importa a mesa vazia, despensa vazia. Isso significa que nós vamos buscar na despensa de Deus, que é rico em glória, que é dono da prata e do ouro. E um pai rico não pode ver o seu filho perecendo. Ele o abraça, ele o socorre, ele coloca anel no dedo dele, ele coloca sapatos nos pés dele, sandálias nos pés dele, ele coloca vestimenta neste filho, ele protege com as suas mãos este filho. E o povo teve paz quando deixou seus pecados, sua idolatria, e caminhou para Deus. 31 anos basicamente de paz com Deus, sem os inimigos perturbarem em nenhum segundo da vida deles. Então vemos 3 juízes, Ibzan, que vamos falar mais tarde sobre isso, Elon, que foi um juiz que a Bíblia não fala muito, e Abdon, que era um homem muito organizado e muito próspero, mas que não deixou a sua humildade. Você e eu precisamos disso nas nossas vidas. Confiarmos em Deus, acreditarmos nele a cada dia mais e dizer: Senhor, tu estás no controle da minha vida. Tu és o meu Deus. E eu sei que o Senhor me galardoará, que o Senhor cuidará de mim e não deixará que os meus pés tropecem em pedra. O Senhor é um Deus maravilhoso e é em ti que eu creio, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus, e que esta mensagem possa abençoar a tua vida e te levar a crer em Deus e saber que Ele é o único Deus que promove paz. E o povo teve paz, porque estavam ali buscando mais e mais a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. Não saia deste canal. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. No nome de Jesus. Abraço meu. Até amanhã, se Deus quiser.